Chega pra cá, esse é mais um episódio do podcast Ciência na Web. Eu sou a Bia Franco, estudante do ensino médio, divulgadora científica e coordenadora do Jovens Cientistas Brasil, e você está ouvindo a mais um podcast da nova temporada da série Jovens Cientistas em Ação. Prepare-se para mergulhar nas moléculas da ciência e desvendar os mistérios do universo. Hoje trataremos de um tema de extrema importância no ramo da ciência: carreiras científicas. Contudo, não estarei sozinha no comando do episódio de hoje. É com muito prazer que convido Eduardo Sato e Mônica Nunes para participar do episódio de hoje. Mônica, Sato, muito obrigada pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos e, por favor, se apresentem um pouquinho. Eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz. Estou muito feliz de estar aqui. E eu sou a Mônica, né? Então eu sou física. Hoje em dia eu atuo como física no Fermilab, no laboratório dos Estados Unidos Fermilab. E o meu trabalho hoje em dia é construir detectores de neutrinos, que é uma coisa muito louca, muito divertida. Eu fiz bacharelado, mestrado e o doutorado na Unicamp. Então aquela lá é minha casa, sou cria da Unicamp. Aí depois eu fiz um pós-doc na Syracuse University, mas eu ficava, né, baseada no Fermilab, já trabalhando lá nos experimentos do Fermilab. E aí depois eu fui contratada pelo laboratório, né? E aí nesse meio tempo também, eu e o Sato estava junto no Physicast, saudades Physicast. E eu fazia divulgação científica também no meu Instagram e também no YouTube, mas... né, o tempo tá faltando e aí as coisas, tudo que a gente quer fazer não dá tempo pra tudo, né? É triste. Mas é isso. Muito bom. Olá a todos, aqui é Eduardo Sato. Talvez vocês conheçam do Physicast, como a Mônica falou, né? A gente fazia um podcast também de ciência. Eu sou físico de formação. Atualmente eu não trabalho com pesquisa, né? Eu migrei para a área de comunicação científica, eu trabalho no Instituto Princípio aqui, fazendo tanto eventos acadêmicos quanto eventos de divulgação científica para público geral. Eu me formei também na Unicamp, fiz a minha graduação, mestrado, eu entrei no doutorado, porém eu tive problemas de saúde que eu acabei abandonando o doutorado, mas eu estou voltando, inclusive, eu vou entrar ano que vem no doutorado em ensino de ciências, então... não consigo largar muito essa parte de academia, de pesquisa. Gente, volta Physicast. Só isso que eu tenho pra falar. Não, mas acho que é o sonho de todos nós. Com certeza, a gente tem fé ainda. Mas é muito legal. Falei, a gente vai trabalhar bastante aqui na área da física. Eu me sinto muito confortável, é o que eu quero fazer futuramente. Principalmente na sua área, Mônica, eu também quero trabalhar com neutrinos. Mas a divulgação científica também tá no meu coração, com certeza. Pessoal, para dar início à nossa conversa, uma pergunta assim, muito sincera, porque a gente muitas vezes não sabe de onde surge, né, esse interesse pela ciência. Às vezes a gente não tem muito estímulo, tanto na escola como em outras instituições também, às vezes em casa, na família. Queria perguntar para vocês como foi esse processo de descobrir que vocês querem seguir a carreira científica, por quê, quando isso aconteceu. Vixe, quer começar, Sato? Posso começar, vai. É difícil falar um tempo preciso, né? Nossa, aqui deu um momento eureka e decidi pro resto da minha vida fazer ciência, né? Bom, na verdade, assim, a minha família toda tem muitas pessoas de exatas. A minha irmã é engenheira química, meu pai trabalha com edificações, né? Com parte de construção civil, né? E meu pai, o sonho dele era que eu fosse engenheiro. Ele ficava me explicando como constrói as coisas e esse tipo de coisa, né? Tem muitos tios também que trabalham com mecânica automobilística, esse tipo de coisa. E aí, quando eu tava no ensino médio, eu fiz um curso técnico. Eu sou técnico em mecatrônica. Só que eu era péssimo com os trabalhos manuais, assim, construir coisas, soldar coisas, qualquer coisa desse tipo, eu era horrível. Mas na parte de fazer conta, eu era o melhor da sala. Assim, eu falava, nossa, isso daqui eu faço com a mão amarrada. E dava muito certo, né? E aí, em particular, eu tive uma matéria muito legal no meu ensino técnico, que era dispositivos e controles, que era para aprender sobre sensores e coisas desse tipo. E o professor gostava de explicar a teoria. E aí ele explicou a parte de semicondutores, como semicondutores funcionavam, que não é uma coisa muito comum para quem faz um curso técnico.
Eu amei essa parte. Aí eu entrei na física achando que eu ia ser um experimental, que eu ia trabalhar com sensor, com esse tipo de coisa. Bom, passou os anos e eu virei um físico teórico e agora nem mais na física eu tô trabalhando diretamente, né? Mas você tinha feito uma iniciação científica, né, na área, na Eu experimental. fiz, Você eu quase fiz explodiu um em laboratório? Foi isso? Como eu já tinha esse background de curso técnico, eu fui trabalhar com instrumentação. Instrumentação é fazer o equipamento que faz o experimento, né? As partes do experimento. A Mônica trabalha com isso, né? E aí eu trabalhava com instrumentação para vácuo. E eu vou te falar que isso é muito, muito chato. Desenhar peça, escolher material, esse tipo de coisa. Mônica tá de parabéns por fazer esse trabalho. Eu acho divertido, mas é aquilo, né? Ainda bem que, né, cada um tem aptidão para uma coisa, né? Tenho zero aptidão para ser teórica, então se eu fosse, né, fazer teoria, o mundo tava lascado. Mas ainda bem que tem gente, né, como o Sato, que tem aptidão para isso, né? Tem outros seres humanos que têm essa aptidão aí, porque a minha passou longe. A minha mandou lembranças. Mas a minha vontade de seguir para física, seguir na ciência, sim, começou um pouco mais cedo. Assim, eu tinha 10 anos, e aí eu lembro que eu falei que eu queria ser astrônoma. Porque, não lembro por quê. Bom, meu pai sempre me chamava para assistir coisa de astronomia na TV. Se tivesse alguma notícia, sei lá, no Jornal Nacional, né, sei lá, William Bonner falando de, não sei, que descobriram não sei o que aonde, meu pai ia me chamar, mesmo que fizesse sentido nenhum, né? Então eu tava ali assistindo essas coisas, ele sempre me incentivando para isso. Aí eu falei, quer saber, eu quero ser astrônoma. Eu tinha 10 anos aí. E aí meu pai super curtiu, minha mãe achou que eu ia mudar de ideia. Ah, não, a criança, né, tadinha, vai mudar de ideia daqui a pouco. Mas aí eu entrei na escola, eu tinha conseguido uma bolsa numa escola aqui de Mogi, que tinha física, química e biologia separadinho desde a quinta série, tinha, né, essas matérias mais assim, né, abertas. E aí eu tinha aula de física. E aí a minha professora me falou, então, a astronomia é uma área da física. Eu falei, poxa, quer saber? Eu quero fazer esse rolê aí. Eu achei legal, vou seguir esse negócio aí. E aí todo mundo falava, ah, não, espera só você chegar no ensino médio, você vai ver a física do ensino médio e não sei o quê, você vai mudar de ideia, blá, blá, blá. A minha mãe ainda achava que era doideira de criança, então tá tudo bem. Mas aí eu vi que o negócio ficava cada vez mais interessante, que eu gostava cada vez mais. Eu falei, eu vou fazer isso. Aí também fiz técnico em mecatrônica, achei o negócio super legal, mas descobri que não é engenharia, não era engenharia que eu queria, não era nada assim, né, naquele estilo que eu queria. E aí eu falei, não, é física mesmo, e fui, e não sei, assim, o negócio bateu assim, né, os santos bateram o meu e da física ali, deu certo, e super curti o negócio aqui. Não, mas isso da física do ensino médio é muito, muito real, né? Muito engraçado até. Porque eu queria fazer advocacia até, tipo, o Ô, 8º ano, louco. assim, da minha vida. Não Nossa. é, porque as pessoas sempre falam, nossa, você tem super jeito. Eu falei, então tá bom, então vai que, né? E aí eu tava com isso na minha cabeça, que minha família tem muito advogado também. Então, vamos fazer advocacia. E aí eu, desde, tipo, do 8º, 9º ano, eu sempre gostei de exatas. Mas eu comecei a ter física efetivamente, assim, na escola. Uma disciplina só pra física eu comecei a ter no 9º ano. E aí aquele interesse começou a surgir dentro de mim. Eu falei, meu Deus do céu, será? E aí eu tava muito quietinha, seguia fazendo os meus cursos de advocacia bonitinho, tal. O que você quer ser? Eu quero ser advogada, não sei o quê, desportiva eu queria. E aí, depois eu Específico falei assim, já. não Então. eu tava entre constitucional e desportivo. Fui pro Ô, desportivo porque eu gosto louco. muito de esporte. Né? Que lindo. E aí, Muito bom. beleza, cheguei, primeira série do ensino médio. E aí eu entrei no novo ensino médio, né? Então tinha os itinerários formativos. E eu tinha 2 itinerários lá, né? Que era o de Ciências da Natureza e Linguagens e o de Ciências Humanas e Exatas. E eu vi que no de Ciências da Natureza tinha Física e a gente ia tratar justamente da questão da astrofísica, principalmente. No de Biologia, da astrobiologia. Falei assim, vou ou não vou pra esse itinerário? Resolvi ir. E mesmo assim, aquele desejo ainda surgindo, e aí você começa a consumir esse tipo de conteúdo na internet, essa é a importância da divulgação científica, inclusive, né? Eu assisto muito, tipo, o Sérgio Sacani, do Space Today, o Pedro Loso, do Ciência Todo Dia, enfim. E aí, esse interesse foi surgindo cada vez mais, só que eu tava com muito medo de, tipo, não ser boa nisso. E eu lembro que a gente começava, sempre fui bem nas provas e tal, eu comecei a fazer a prova, eu lembro que eu bati o martelo definitivo depois de fazer uma prova de, tipo, trabalho de uma força. Falei, é isso mesmo que eu quero.
E aí, enfim, foi um interesse muito legal que surgiu. Eu tive muito apoio também dentro da escola. Em casa também, as pessoas acharam o máximo, né? Fiquei com muito medo de contar. Eu lembro que eu contei até primeiro pra uma professora minha do que, tipo, pra minha mãe, assim. Eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu quero fazer física. Nossa, ela achou o máximo. Ficou mais feliz do que se eu fosse advogada. E eles super apoiam mesmo. E aí as pessoas às vezes perguntam, nossa, como que você consegue ver interesse? E eu sempre falo que é muito a forma que você recebe esse tipo de conteúdo, sabe? Porque, por exemplo, eu sou completamente contra o professor que chega e escreve assim a fórmula na lousa, tipo, a força é massa vezes a aceleração. E a pessoa olha pra isso e fala assim, por quê? Entende? Aí é lógico que a pessoa não vai ter interesse, é lógico que não vai ser nem um pouco legal. Isso realmente é uma questão que afasta até as pessoas da carreira científica, eu vejo até como um problema. Então sempre, tipo, a gente tem um esquema de monitoria na minha escola e às vezes acaba ajudando pessoas ou de outras séries ou até da minha própria série. E sempre que eu vou falar sobre alguma coisa, sobre qualquer assunto, uma das minhas grandes paixões é fazer demonstração. Lógico, existem demonstrações que são muito chatas pra você fazer e não vale a pena. Mas às vezes assim, tipo, do teorema trabalho... do teorema trabalho-energia. Pra mim vale super a pena, sabe? Que a pessoa entende de onde aquilo tá saindo. Eu acho que é muito mais sobre você entender do que você decorar. E aí essa paixão, esse interesse vai surgir a partir do momento que você entende. Que é muito difícil você gostar de algo que você não entende. Super concordo com você. Super concordo. Aliás, teve um ponto legal que você falou, que é o falar pra família que você vai fazer o curso, né? Eu lembro que eu adoci a pílula pra minha família. Eu falei que eu ia fazer engenharia física, até porque eu tava interessado mais na parte de semicondutores e tal. O problema é que aqui em São Paulo só existia esses cursos na Federal de São Carlos. E aí lá eu realmente prestei engenharia física. Em todas as outras faculdades eu prestei física, porque não tinha. Mas, a teor de curiosidade, você passou na engenharia física? Eu tava na lista de espera, mas como eu passei antes, eu não declarei interesse. Eu passei na Unicamp na primeira chamada, eu fui direto. Eu vou fazer física. Aconteceu, pai, aconteceu. Aconteceu. Já tô matriculado, a gente já alugou casa lá. Gente. Depois eu vejo se dá pra trocar de curso. Depois eu vejo se dá pra trocar. E eu queria tanto sair da casa dos meus pais que eu nem prestei a USP aqui de São Paulo, que é uma das mais fortes do Brasil. Eu prestei a USP de São Carlos. Pessoal, a gente comentou um pouquinho sobre as dificuldades que podem vir a surgir durante o nosso ensino básico para pessoas que futuramente querem seguir a carreira científica. Contudo, eu queria saber qual foi a dificuldade que vocês enfrentaram durante o processo da construção de carreira de vocês. Então, como foi a faculdade, a carreira profissional, a materialização dessa carreira, a questão das pesquisas, financiamentos, enfim. Tá, então vou começar nessa aí, Sato. Eu acho que acho que na minha cabeça tinha, né? Acho que das partes mais difíceis assim da minha carreira, acho que não foi tanto com relação a financiamento e etc. Acho que o que mais tinha pesado para mim foi no começo a parte de não me sentir pertencente a esse mundo. Então, lidar com professor machista, lidar com, né, coleguinha, bem entre aspas, né, coleguinha machista, isso daí foram as piores coisas para mim. Cheguei a pensar várias vezes em desistir durante a graduação, porque, né, você tá lá na aula, matéria difícil para todo mundo ali rachando, né, se matando de estudar, todo mundo, né, trabalhando ali para conseguir uma boa nota. Aí você escuta do professor, então, as meninas da sala estão conseguindo acompanhar o curso? Porra, não tá difícil só pra mim. Não tá difícil só pra fulano aqui do meu lado. Tá difícil pra todo mundo, velho. E, sabe, é aquilo, parece que não é nada, parece que é um comentário, assim, muito inocente, é só piada. Mas não é, porque era todo dia uma microagressão desse tipo. E aí, depois de um tempo, eu comecei a pensar, nossa, né, acho que eu tô no lugar errado. Eu tô num lugar que eu não pertenço. Eu tô num lugar que, né, não pertenço a esse lugar. Acho que é melhor ir embora. E aí eu tava ali, já tinha pensado em desistir, etc. Eu não sei porque, né, eu continuei ali firme e forte, não sei, tirei energia de de todas as partes do meu corpo e fiquei.
No final das contas, o Sato já sabia de onde eu ia tirar a energia. Eu tô sendo um ser humano educado, eu sou um ser humano polido aqui. E aí, tipo, né, continuei, etc. E aí, no final das contas, depois, né, na pós-graduação, as coisas ficaram melhores, assim. Eu senti que, né, o senso de pertencimento começou, né, a aparecer, porque eu estava num grupo legal que me incluía, né, minhas ideias eram escutadas, eram ouvidas, eu não era um ser humano ignorado, ninguém me tratava diferente por eu ser mulher. Então, naquele grupo que eu estava ali, eu me sentia muito bem, e aí as coisas foram só melhorando, né, mesmo, né, no pós-doutorado, mesmo, né, depois que eu entrei no laboratório, eu sempre me senti muito, muito bem, assim, mas foi meio complicado no começo. E aí também outra parte que foi complicada, né, a parte de dinheiro, porque, né, a bolsa do pós-graduando no Brasil é uma tristeza, né? E então, durante a graduação mesmo, eu tinha começado a trabalhar, né, dando aula em cursinho, fazer uma renda extra, só que óbvio, né, isso tem impactos na nossa vida acadêmica. E, né, eu atrasei um pouco atrasei um pouco a minha graduação, atrasei um pouco o mestrado, porque eu tinha que fazer mais dinheiro, porque não dava para viver ali só, né, com a bolsa. Era muito sofrido. Então, né, nesse sentido aí foi meio complicado e imagino que, bom, tenho certeza absoluta que eu não era a única nessa situação, né? E aí, Sato, como é que foi para Então, você? eu me considero bastante privilegiado porque durante a graduação eu não precisei trabalhar para me sustentar, né? E, assim, a gente gasta muito tempo, assim, porque eles esperam que você estude além das horas de aula, né? A gente tem cerca de 25, 30 horas de aula por semana, né? Mas o resto do tempo você está se dedicando ou ao estudo dessas disciplinas ou a alguma atividade que também envolve a universidade. Às vezes iniciação científica, às vezes uma empresa júnior. Porque tem coisas ali para você fazer na universidade que agregam a você, né? E assim, acaba que quem tem que trabalhar não tem esse tempo, né? E tem uma dificuldade muito, muito maior. Inclusive, assim, quando você vai procurar, por exemplo, uma iniciação científica, que é o primeiro passo da carreira científica mesmo, né? Depois de você entrar na graduação. Dependendo da sua nota, você não consegue bolsa. Dependendo da sua nota, o professor não aceita te orientar. Então, assim, às vezes você quer estudar muita área que só tem um professor na sua universidade, mas ele não vai aceitar te orientar. Então, assim, essa parte de tempo é um pouquinho complicada. Uh, Tem as dificuldades que todo mundo tem, né? Quando você entra na universidade. Por exemplo, eu mudei de cidade. Eu morava com os meus pais e até então comecei a morar sozinho. Eu não sabia cozinhar direito. Assim, minha família me mandava um dinheiro, mas assim, não era um dinheiro grande. Aí eu ficava contando moeda pra tirar xerox. Essas coisas que a gente passa, né? Tipo, só poder comer no bandejão e tal. E realmente, como a Mônica falou, quando você vai pro nível de mestrado, de pós-graduação, melhora um pouco sua vida. Porque você começa a receber uma bolsa, a maioria, assim, se você conseguir, né? Nem todo mundo consegue bolsas, né? Mas, por exemplo, as universidades grandes, como Unicamp e USP, normalmente todo mundo recebe uma bolsa, né? Mas também não é um valor exorbitante, né? A época que eu fazia mestrado e doutorado ainda não tinha tido o último reajuste, então, assim, o mestrado ganhava R$ 1.500. Cidades universitárias têm um custo de vida muitíssimo alto. Você pega a Barão Geraldo, que é ali a região da Unicamp, você vai pagar R$ 1.000 de aluguel. Quer dizer, pagar R$ 1.000 de aluguel na minha época, agora eu não sei, né? R$ 1.000 de aluguel, dividindo a casa com 300 pessoas, né? Quem vê pensa, né, é uma casa sozinha pra gente, né? É triste. E às vezes você tem dificuldade. Você vai morar numa república que o povo é festeiro e você precisa estudar pra prova. É coisas que você vai se adaptando, né? Agora, parte de pesquisa, assim, eu nunca tive muita dificuldade com matéria comparado com meus colegas, assim. Eu tinha uma certa facilidade de fazer conta, né? Tanto que eu virei teórico. Uh, foi razoavelmente tranquilo, claro que a gente tem que se dedicar, mas assim, a parte que eu falo que eu sou privilegiado é que eu tinha tempo para me dedicar, né? Na pós, assim, eu acho que o principal problema que foi o que me fez sair, né, da pesquisa em física é que eu tive problemas de saúde mental. E assim, a pós é um pouco moedor de carne humana, assim, vai. Ela exige muito da pessoa, né? E uma coisa que eu sentia na época mais de pesquisa, né? É que, assim,
pensa que você tá trabalhando com pessoas que estão há 50 anos na área. Só que você trabalha com elas de igual para igual. E aí sempre parece que você tem coisas que você deveria saber, mas você não sabe porque você não tá fazendo o suficiente. Assim, tem aquela sensação de que sempre você tá devendo. Isso assim, me pegava muito, sabe? Mas assim, depois você percebe, porra, não, esse cara tem 30 anos de carreira, né? Óbvio que ele sabe mais do que eu. Então, isso assim, é coisas que você vai aprendendo conforme você evolui na profissão, né? E aí depois tem outra parte que é dificílima, né? Que assim, já não foi uma parte que eu peguei, né? Mas talvez a Mônica possa falar, assim. Quando você termina o seu doutorado, você sai de bolsista para desempregado, normalmente. E aí você tem que começar a fazer os concursos e arranjar trabalho. Isso daí é uma outra dificuldade grande, né? Isso o que eu consegui fazer foi justamente eu consegui atrasar a minha defesa de doutorado até eu conseguir um pós-doc. Então, eu acabei não ficando desempregada, mas é aquilo, a minha bolsa do doutorado já tinha acabado. Eu tinha conseguido uma outra bolsa no Fermilab, então, né, mas eu tava ali no limbo de ficar desempregada, né, de ficar sem dinheiro, mas eu tava atrasando a minha defesa para até eu conseguir um pós-doc. Aí eu consegui, né, engatilhar uma coisa na outra e no final das contas deu certo. Mas é difícil, é uma época muito difícil. É tenso. É tenso. Sim, eu vi muitos colegas ficando desesperados, assim, nesse período de defesa, assim. O que você vai fazer depois? Exatamente, né? Bate esse desespero, né? E amanhã? Como que eu vou comer amanhã? Exato. Mônica, retomando uma coisa que você falou, relacionada ao número de, a questão de ser mulher nas áreas da ciência, ser mulher na física. A teor de curiosidade, quantas meninas tinham na sua sala, assim? No seu eu entrei na última turma de bacharelado noturno na Unicamp. Éramos 40 no total e entraram 5 meninas. Do primeiro para o segundo ano, éramos 3. E aí todas nós nos formamos, mas só eu e mais uma continuamos na área. A outra também trocou de área. Então de 40. Recentemente a gente gravou uma entrevista também, que acabou virando um artigo com a Sônia, sabe? Do ITA. Ah, que legal. E foi muito legal, porque ela tratou bastante desse tema, né, de ser mulher na ciência. Ela contou bastante também da experiência dela, de como foi isso. Ela relatou também problemas que você disse relacionados, colegas e professores, então tanto o corpo discente como o corpo docente com um machismo assim muito intenso e que era realizado de forma aberta, né? Então eles falavam mesmo e era muito nítido, né? Então o desconforto de viver nessa situação é uma coisa que dá ainda, além de tudo, tem esse medinho ainda, né? Então, hoje eu olhando para essa situação toda, uma que eu acho que as coisas estão um pouco melhores por relatos de outras pessoas, do tipo, tem mais meninas nas salas de aula, né? Esse assunto vem sendo discutido, né, mais abertamente, então tá um pouco melhor nesse sentido. Mas também uma coisa que eu gostaria muito de ter tido e eu não tive, o que, né, talvez seja um ponto positivo para vocês que estão entrando agora, é justamente saber que isso existe. Porque quando eu entrei, eu não sabia que ia ser assim, eu não imaginava que ia ser assim. Então foi muito tapa na cara que eu fui tomando, que eu nem estava sabendo de onde estava vindo. Agora, vocês que estão entrando agora, vocês já estão sabendo que esse é um problema que acontece. Então, eu acho que quando você chega já sabendo o que você pode encontrar, você já chega mais preparada, você já chega mais, né, você já chega preparada para esse tipo de situação. Não que, né, que você vai levar tudo na esportiva, não que tudo vai ser as mil maravilhas, mas é diferente quando você já sabe o que está te esperando ali da surpresa, né? Então talvez eu espero que, né, seja mais fácil, seja mais possível, né, você manejar situações que aparecerem, e esperando que não apareça nenhuma situação, né, mas
é aquilo. Eu gostaria de saber que era esse o tipo de situação que eu ia encontrar. E eu não sabia. Aliás, ninguém falava disso, né? Então, as outras meninas da sala também não sabiam que estavam, né, sendo agredidas. A gente achava realmente, né, a gente estava entendendo realmente como se a gente não pertencesse àquele lugar. Era uma coisa muito esquisita. Agora, você já sabendo, né, que isso daí são agressões e machismo e etc., talvez você não sinta esse sentimento de não pertencimento por conta disso, né? Talvez seja diferente a maneira com que você lide com essa situação. Mas eu espero de coração que essas situações não apareçam. Mas é uma merda. No final é essa a conclusão que a gente Né? chega. Não, mas de fato. Isso, Sato, que você comentou também tipo, durante o seu processo inteiro, né? De o quão exaustivo pode ser. Vocês dois comentaram bastante sobre isso. Porque, querendo ou não, é uma dedicação quase integral que você tem que ter, tanto no período da graduação, quanto da pós, enfim. E até porque imagino que muitas coisas possam vir a surgir, porque a transição foi uma coisa que eu visualizei quando eu comecei a estudar, tipo, cálculo, assim, foi uma transição muito insana que eu tive. De, tipo, do que é a álgebra que você aprende na escola e o que é a álgebra, tipo, universitária, é um salto muito grande, entende? E assim, eu vejo várias discussões de universitários, acadêmicos, falando sobre e se o cálculo fosse ensinado, tipo, no ensino médio para preparar as pessoas. Porque uma coisa que a Sônia falou durante a conversa que a gente teve foi que ela quase desistiu por conta do cálculo. Entende? Porque é uma coisa muito difícil, é uma coisa completamente nova que você tá aprendendo e é tipo uma disciplina, entende? Existem diversas outras e pessoas que acabam indo pro curso de física e não tiveram uma preparação tão boa no ensino médio, e aí é aquela pessoa que, por exemplo, a física do ensino médio dela foi o professor chegar e escrever a fórmula na lousa e tipo faz a lista de exercício aplicando a fórmula. E quando você vai ver esse processo mais a fundo, quando você vai estudar mais a fundo durante a universidade, né, você percebe que tem muito mais coisa, que tem aplicações no cotidiano, que tem as demonstrações, né, de onde serão essas fórmulas. E, enfim, imagino que seja um processo muito complicado, de dedicação mesmo, né? Porque tem essa questão de além você precisa tirar nota para você avançar para o próximo semestre, você precisa tirar nota para conseguir ter uma boa reputação na academia, para conseguir a questão da bolsa de iniciação científica, vai servir também para mestrado, doutorado, enfim. Uhum. Aliás, um comentário. Posso? Desculpa, Mônica, eu vou começar aqui. Um comentário interessante é que cálculo já fez. Introdução ao cálculo já fez parte do currículo do ensino médio lá para a década de 80. Ah, é? Assim, Que você legal. pega livros mais antigos de ensino médio, no final do terceiro ano tem. Mas aí foi algo que foi retirado. E eu até concordo que é muito cedo introduzir cálculo no ensino médio, porque é um nível de abstração diferente. E aí, assim, talvez você tenha que desenvolver mais seu raciocínio lógico, assim. Às vezes a dificuldade não é a dificuldade intrínseca da matéria, é que a pessoa não tem um nível de abstração. E aí, assim, talvez você pegar um pouquinho depois seja mais fácil para você. E de qualquer forma vai ter o baque, tá? De você entrar na faculdade do ensino médio. Mas eu acho também que esse negócio da questão do cálculo talvez tenha uma parte meio psicológica também, né? Porque você não passando em cálculo, você trava tudo. Tipo, tem muita matéria que tem cálculo como pré-requisito e você não passa naquilo, né? Aquele negócio vira um né, além da matéria em si ser importante, tudo, mas tipo, se você não passa na matéria, você trava muita coisa do seu curso. Então, eu acho que, eu não sei, eu lembro que né, na minha cabeça, eu morria de medo de perder cálculo 1, porque eu não ia poder fazer, sei lá, física 2, eu não sei, tinha um monte de coisa que travava, não lembro mais o que travava, mas era um negócio assim que travava um monte de coisa. Eu era apavorada. Fiquei de exame, mas passei. Aliás, no primeiro semestre fiquei de exame em tudo, que nem o Sato falou, né? Trocar de cidade, Era muita coisa nova. Eu tava saindo na casa dos meus pais, perdidaça. Eu sabia cozinhar já, isso era um bom começo. Mas, pô, né? Você tá ali com 18 anos, você é maior perdida no universo. E
E eu tava assim, né, e chegar num lugar novo, né, povo novo, um esquema novo, né, no colégio, o povo do ensino médio dá as coisas tudo mastigadinha ali, é super fácil. Uhum. Chega na faculdade, né, de um dia pro outro, você mudou de cidade, mudou de casa, tá fazendo tudo sozinha. E o povo na faculdade não te dá as coisas mastigadas. Nossa, um baque. Coisa horrorosa. Aí fiquei de exame em todas as disciplinas do primeiro semestre, como resultado desse baque. Sentei, estudei, passei de alguma maneira, que eu também não sabia estudar, né? Eu era a aluna nota 10 no ensino médio, felizaço, não precisava estudar para a prova, maravilha. Mas aí chegou na faculdade, as coisinhas foram um pouco diferentes. Eu já não era mais a aluna brilhante que eu era, o orgulho dos professores do ensino médio. E aí, né, a cidadã aqui não sabia estudar. Mas depois de ficar de exame em tudo, eu, né, peguei o meu jeito de estudar, o jeito que servia para mim né, deu meio que certo ali. Mas é como o Sato falou, é um negócio assim, é muita coisa nova. É muita coisa Uhum. nova. Uma coisa bem comum que acontece, principalmente nos cursos assim de ciências mais duras, física, biologia, matemática, a pessoa que vai entrar nesse curso era o melhor aluno da sala Ah, dela, mas todos eles eram. Cê- Tem 100 pessoas na sua sala, todos eles eram os melhores alunos da sala em matemática, sabe? Então exatamente. assim, você não é mais a estrela. E aí tem uma coisa também assim, da diferença do ensino médio pro ensino superior. No ensino médio, o professor tem que garantir que ele te ensina. No ensino superior, ele tem que garantir que ele vai tirar sua dúvida. É, Então você tem que estudar, ter sua dúvida e ir lá perguntar ativamente. Senão não vai acontecer nada. Porque assim, no ensino superior, tem muito mais conteúdo, assim, o conteúdo é mais denso. Então, um assunto não quer repetido duas vezes. Você teve um capítulo de um livro, semana que vem é outro capítulo de livro. Assim, no ensino médio você fica às vezes um mês fica falando do mesmo assunto. Ali você vai ter uma aula. E aí vai pra próxima. A próxima aula é a aula de exercício daquele conteúdo, que não é nem com o professor normalmente, às vezes é com algum doutorando, assim. Então, assim, você tem que ativamente estudar para ter dúvida, para tirar sua dúvida. E aprender a estudar, o que a Mônica falou, a gente não sabe estudar. No ensino médio, dificilmente as pessoas já sabem estudar. E aí é uma coisa que você tem que aprender logo no começo, assim, é o grande baque. Não, mas é importante, né? Que, tipo, pelo menos você aprende esse primeiro semestre, vai ser o primeiro semestre pra você ficar de recuperação e tudo que você precisa. E aí você aprende pra seguir os próximos. Mas juro pra você, eu comento isso com todo mundo, assim. O meu maior medo, tipo, o pesadelo da sua vida é eu ficar de recuperação, tipo, no cálculo 1. Porque eu nem entrei na faculdade, eu já tenho esse medo, tipo, dentro de mim, eu juro por tudo. Eu vou te falar que cálculo 1 não foi a matéria que eu achei mais difícil no primeiro semestre. Pra mim foi geometria analítica, porque eu tenho dificuldade de Nossa. visualizar as coisas. Assim, Você precisa de uma visão. É. eu não tenho uma mente muito boa pra geometria, assim, pra enxergar as coisas espacialmente. Tanto que mesmo no meu trabalho teórico eu fazia tudo virar álgebra, porque a álgebra pra mim é sucesso. Assim, mas você não pode fazer isso na disciplina, né? Porque a disciplina tá te ensinando esse tipo de raciocínio. Então, assim, minha dificuldade foi geometria analítica lá. É, triste. Já. Tem isso também já no ensino médio também, que ano que vem a gente tem introdução à geometria analítica e, meu, já é a piada, assim, todo terceirão coloca lá, não, que hoje é a prova de geoanal. Com certeza. Então, e o apelido, né, ele condiz com a realidade. Esse que é o negócio. Então já prepara o lubrificante aí. Você vai precisar, que o negócio é Punk. punk. Pessoal, você que tá ouvindo a gente quer fazer faculdade de exatas, continue, é legal, a gente jura. Vai dar certo em algum momento. Vai dar. Pode ser um pouco assustador no começo, mas a sensação que eu tenho, sabe aqueles. Não sei se acho que talvez o Sato lembre. O Sato também é bem mais novo que eu. Mas eu lembro daquelas provas do Domingão do Faustão, como que é? A ponte do rio que cai lá, que o cara Se tinha vira que nos cruzar uma 30 ali. ponte. Eu não lembro. Mas era uma ponte que o pessoal tinha que cruzar e tinham várias coisas, né, sendo jogadas na ponte pra você cair. É tipo aquelas provas do Luciano Huck lá. Tipo isso. É que na minha época era não sei se era Domingão do Era o Faustão que passava Faustão. essa tarde.
E aí, essa era a sensação que eu tinha assim, no começo da faculdade, né? Era cada dia uma porrada assim de um canto, e você, né, ali continuava. Aqueles Mas caras que equilibra prato. Isso. Cada dia era um negócio assim diferente. Mas quando chegava no final ali, né, passando esse começo da graduação, aí ficava de boa, assim, né? Ficava. Aí só, entre aspas, tinha as dificuldades do curso em si, né? Que já é muita coisa, né? Mas ficava mais fácil de lidar, assim, né? Você já tava mais. Já tava ali no ritmo, já sabia a malemolência ali pra lidar com o negócio. Aliás, assim, outra coisa que é, assim, eu vou falar que é bem particular dos cursos de física, eu não sei como é nas outras graduações, né? Mas o aluno típico que entra numa graduação de física, ele é apressado. Ele acha que ele vai entrar e ele vai estudar quântica, que ele vai estudar relatividade. Ele não tá querendo estudar cálculo. Nossa. A gente não entrou no curso de física pra estudar cálculo, sabe? Mas assim, é a base que você precisa. E aí você vai entrar no primeiro ano e você vai estudar física newtoniana. Sim, de novo. E não vai ser a última vez. Você vai ver de novo no profissional, que você vai ver mecânica geral. E aí, talvez, na sua pós você vai ver de novo. Porque é um negócio importante. Mas assim, incomoda. Então, assim, a gente tem que ir com calma. Não, Sato falou tudo. Você entra achando que você vai ver umas coisas muito loucas, assim, que você vai, né, aprender, né? Você vai virar o Einstein. Esse negócio que você viu no Cosmos lá. Exatamente. Você tem certeza que você vai. Nossa, mas você vê uns negócios chatos, uns negócios assim, né? Mas é o que o Sato falou, é a base que você precisa para todo o resto. Não tem jeito. Não tem jeito. Nossa, Não é verdade. pode A gente já chega querendo ali sair com o Nobel no primeiro semestre. Não, mas quando a gente vai ver. E sempre tem o bicho, o aluno da turma que vai desmentir o Einstein e coisas desse tipo, né? Que vai ganhar o Nobel. Como assim? Exatamente. É que tem sempre alguém que. Assim, físicos já são intrinsecamente arrogantes. Mas tem algum aluno que vai entrar nesse curso que é o mais arrogante de todos. E assim, ou ele vai provar que Einstein tá errado, ou ele vai achar um erro na mecânica quântica, ou ele vai ganhar um Nobel de algum jeito. Sempre tem esse personagem. Ou ele vai chegar o modelo padrão. E isso, qualquer coisa desse tipo. Que ele é muito ambicioso, vamos colocar assim. Ele já vai chegar falando, eu tenho uma teoria que, né... Esse. No meu doutorado eu pretendo... Né? Exato. Primeiro dia de graduação, né? Esse ser humano. Esse do sempre meu tem. doutorado eu pretendo. Sempre tem esse ser humano. Sempre tem. E se repete, porque assim, eu gostava de integrar bastante com os bichos lá, com o pessoal que entrava, assim. Aí você olhava assim, vai com calma, você tem que passar em cálculo, tá? Você pode fazer isso aí, mas... Você vai pegar hack. Sim, pega hack, mas assim, tem paciência. E se você ficar estudando esses negócios aí, você não vai fazer sua lista de geometria analítica. E aí você não vai passar na matéria. Né? E aí você de tempo ao tempo, né? Não, mas... Pessoal, uma coisa também que a gente tá comentando, só retomando que o Sato falou sobre esse medo de ficar desempregado, tanto tipo no pós-doc, mas às vezes também a gente escuta muito, né? Nossa, você vai seguir física, o que você vai fazer da vida? Entendeu? E tem bastante coisa para fazer, só que isso às vezes não é tão divulgado. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, sim, na área particular de cada um, como que é a questão do trabalho de vocês, divulgar a questão do trabalho de vocês, porque é uma carreira, às vezes as pessoas não conhecem e é uma oportunidade. Também falar sobre outras oportunidades que tem na física, que vão surgir, a questão dos semicondutores, estão super atuais, assim, enfim. Começa aí, Sato. Não, mas foi o que eu fugi. Mas você faz uns rolês super legal hoje em dia. Então, é uma coisa, assim... Vou colocar recente porque agora tem a parte da divulgação científica na internet, né? A divulgação científica existe no Brasil, mas antes da internet ela é principalmente focada em museus. Então essa é uma primeira carreira. Você pode ser um consultor de um museu, por exemplo, fazer exposições, coisas educacionais. Por exemplo, eu já trabalhei com
material para ensino médio, assim, livros em editora, né? Eu fazia revisão de livro didático, esse tipo de coisa é uma carreira possível, por exemplo. Mas o que eu trabalho é principalmente comunicação, então tanto a parte de fazer eventos que são para popularização de ciência, como também fazer coisas na internet. Então, assim, é uma carreira particularmente nova, não são todos os lugares que vai ter a demanda por esse tipo de profissional. Provavelmente vai estar atrelado ou uma universidade, ou um laboratório, ou algum centro de pesquisa, porque as pessoas estão se dando conta que você não pode só fazer a sua pesquisa e não falar o que você faz, assim, mostrar para que serve aquele laboratório, construir um laboratório do tamanho dos Sirius que fizeram lá em Campinas e não falar nada para a população, né? Então é isso. Então eu tento passar de forma mais branda, sem termos técnicos, o que os cientistas fazem, em especial na área de física, né? Falar um pouco como eu estou fazendo aqui, falar da carreira, mas falar de pesquisa também, falar com umas coisas, tentar passar conceitos, então eu trabalho muito com isso. Isso parece super legal. A minha área, né, hoje em dia, eu segui a área acadêmica, né? Então eu fiz lá meu mestrado, doutorado e depois eu fiz pós-doc. E aí hoje eu sou contratada no Fermilab, que é um laboratório nacional lá dos Estados Unidos. E, né, a minha carreira, assim, hoje em dia, de trabalhar com construção de detectores de neutrinos. É um troço, assim, muito divertido. Né, construir detectores, que nem você estava falando, né, gigantes, o tamanho, né, gigantesco, assim. Eu acho super legal, acho super divertido e é isso que eu faço. Mas hoje em dia, né, tá abrindo muita possibilidade para físico atuar, né, até fora da física mesmo, né. Físicos são muito queridos em bancos, queridos, né, quem pensa que nós somos amados, né? Mas, né, tem carreira, tem lugar para física, né, em bancos e em outros institutos, né, né, com data science, etc. E isso tudo é por conta do tipo da nossa formação, que é muito específico, né? É muito específico. Mas tem bastante, né, lugar para atuar como físico hoje em dia, o que é bem interessante. Até a gente estava comentando outro dia, né, Mônica? Boa parte dos nossos colegas foi trabalhar com Data Science porque... Não só porque eles têm uma facilidade em trabalhar em dados, como ali paga bastante. Exatamente. Acho que da nossa época ali que a gente estava comentando, né, que a gente estava fazendo doutorado, são poucos os que seguiram na área, né, da física mesmo. Então a galera foi lá, pegou, a maioria, né, defendeu o doutorado, tudo, e foi trabalhar onde pagava mais. O povo tá feliz da vida, porque o dinheiro é bom, né? A área acadêmica, a gente sabe, ninguém vai ser milionário, né? Já pode tirar o cavalinho da chuva aí, que você não vai ser milionário, né? Seguindo na área acadêmica. Então, fora dessa área, né? O pessoal recebe mais dinheiro e tem os horários mais assim, normais. Né? Trabalhar na área acadêmica significa muitas vezes que você não vai tirar sua cabeça do seu trabalho 24 horas por dia. E você vai estar lá trabalhando 24 horas por dia. O que, sei lá, talvez tenha gente que curta, óbvio, né? Tem gente que gosta. Tem como, né? Se você colocar barreiras, né? Tem como você dividir o horário, né? Bonitinho. Mas... querendo ou não, trabalhando na indústria, você segue o horário de uma empresa normal. E isso daí também é muito atrativo para muita gente. Uhum. Uma coisa interessante é que assim, as atuações do físico, depois que ele se forma, são muito, muito diversas, porque é uma coisa que a gente falou. A gente é obrigado a aprender como estudar, né? Então, uma característica de físicos que se formaram é que a gente aprende as coisas muito rápido. Então, assim, às vezes eles te contratam porque você assimila muita informação. Eu tenho colegas que trabalham desde... eu tinha um amigo que trabalhava testando o lote de bateria de celular. Isso é uma coisa que você pode fazer, porque é coisa de laboratório. Mas eu tenho amigo que trabalhava, sei lá, com indústria de materiais. Eu tenho amigo em banco. Eu já tive amigo que foi para ciências mortuárias. Vocês sabem o que é isso? Ô, louco! Não tenho nem ideia. Você calcular a chance de uma pessoa pagar a dívida dela antes dela morrer.
É sério? Coisas desse tipo. Sim, isso é importante para bancos que emprestam dinheiro. Assim. Agora que eu entendi o físico no banco, como é que eu fiz a conexão? Não, é que físicos fazem coisas que são chamadas cálculos de risco, né? Qual que é o risco de você fazer tal investimento? Se vale a pena, você calcula probabilidades. E uma das probabilidades é saber se a pessoa vai pagar antes de morrer. Gente. Sim, isso é horrível, mas assim, contrato a gente pra fazer esse tipo de coisa. Eu sou em choque. Tem cursos específicos pra isso, viu? Tem curso. Sim. Cacete. Bom, é isso aí, né? O capitalismo. Sato, uma coisa que você falou que é muito importante e até tá diretamente associado com o que a gente tá fazendo aqui, é a questão da divulgação científica, né? Porque atualmente eu tava até dando uma estudada sobre isso nesse último mês, que a gente tá terminando um artigo que vai sair para exame, que conta basicamente a história da divulgação científica no Brasil. E esse momento, assim, de transição do que é a divulgação científica e, o que as pessoas, a gente encontra em alguns textos como comunicação científica, é muito importante, né? Porque eu vejo muito isso, às vezes, no próprio JCB, quando a gente está escrevendo um artigo. Porque, querendo ou não, a gente tem o pessoal que é, da física e a gente tem o pessoal que é, das biológicas. E aí, recentemente, saiu um artigo que tratava, do câncer, assim. Era alguma coisa relacionada com a dieta e como a dieta pode ou não afetar no desenvolvimento de um câncer. E aí ela me mandou os links, dos artigos que ela usou, os artigos, assim, efetivos, Nature da vida, que ela usou, e eu peguei pra ler. Sabe quando você, se assimila até a informação, mas metade das coisas você não processa? E aí depois que você lê o artigo da pessoa, você entende. Porque pra mim isso é um grande problema, né, às vezes, de como a ciência é comunicada para a população. Porque, não, tem vários artigos saindo, ótimo, de fato tem vários artigos saindo. Só que esses artigos, eles são direcionados pro público que é especialista. E é um público extremamente restrito, né? Então esses artigos... E não só isso, tem que pagar pra pegar esses artigos, né? E você tem que pagar pra acessar, isso de fato. Recentemente eu fiz um torneio e beleza, o link do artigo tava lá, mas você tinha que pagar, R$30 pra ter acesso 24 horas por ele, entendeu? Então, esse processo da divulgação científica de você pegar o conteúdo que é produzido pela academia e meio que traduzir pro público é muito importante, porque voltando no que a gente conversou sobre você precisa ter interesse, você precisa entender pra você ter interesse, é realmente isso. Se você não entende, se ninguém comunica isso pra você, como você vai gostar, como você vai ter o prazer de ler? E, enfim, a área da divulgação científica, a gente entrou vai fazer 3 anos, e, foi muito legal, porque a gente percebe a real importância, sabe? De quando as pessoas utilizam, às vezes, o seu artigo. Acho que foi um dos momentos mais gratificantes que a gente já teve no JCB, de, pessoas comentando que, nossa, o meu professor usou tal artigo na sala de aula para explicar esse conteúdo. Então você vê que o que você está fazendo, as pessoas estão utilizando para divulgar esse conteúdo e para fazer outras pessoas entenderem. E a gente nunca sabe quando, assim, a gente comentou quando e por que surgiu o interesse de você seguir a carreira científica. Vai que alguém tem esse interesse depois de ver um Reels que o Sato fez, depois de ver um artigo que eu fiz, entende? Depois de ver um Stories da Mônica. E é muito, muito importante esse trabalho. E muito legal também ver essa rede de divulgação científica que está surgindo no Brasil, né, Sato? Principalmente com eventos como o EBDC, que foi incrível, foi gigante, tinha muita gente lá. Os grupos também que a gente tem, essa rede de apoio, né? Porque, querendo ou não, tá todo mundo unido, né, pelo mesmo objetivo, que é você fazer a divulgação científica, que é você contar, porque todo mundo é apaixonado pela área e a gente quer transmitir essa paixão. Sim. Aliás, é uma coisa interessante que você falou lá no começo do nosso papo, que tem sempre aquele professor que começa com a fórmula, tá com uma fórmula na lousa e aí começa a discutir, né? Se você for pensar, não é assim que a gente aprende. Você não começa com abstração, você começa com observação e depois você tenta explicar. Até na pesquisa é assim, você vê um fenômeno que não é o que você esperava, e aí você tenta fazer um modelo em cima para explicar e vai propor um outro experimento. Por que você começa com abstração no ensino médio? Eu acho isso estranho. E aí, assim, tanto que o que eu gosto de mostrar nos vídeos que eu faço de divulgação são experimentos.
mesmo experimentos bem caseiros, coisa que a pessoa consegue repetir em casa, mas é que assim, se eu contar uma história, se eu for falar de quântica por falar de quântica, a pessoa fala, não, você tá mentindo, isso não faz sentido nenhum. Agora, se eu mostrar um negócio pra ela acontecendo, o que ela vai fazer? Discutir com o olho? Né? Ela viu o experimento. É. Isso é bem bacana, assim, de se pensar como a gente comunica a ciência. Porque o que eu acho que isso gera, quando você começa com abstração, e assim, pelo menos em nível de ensino médio, pouquíssima gente tem um nível de abstração alto para entender as coisas, você afasta as pessoas, elas ficam com medo, elas acham que física não é para ela entender, que física é muito difícil, ou que, eu não sou de exatas. E se não sou de exatas, é o medo da pessoa, ela já coloca, não, mas é que eu não sou de exatas, eu sou de, sei lá, biológicas, de humanas, essas caixinhas, né? Afinal, assim, vou te falar que mesmo se eu for fazer biologia, você vai estudar física em algum momento. Precisa. Não, mas isso é uma dor que dá no coração, sabia? Tipo, eu quero... Nem entrei na graduação, mas é uma coisa que sabe, dá uma sensação ruim quando você vê, coloca a fórmula na lousa e aí depois os comentários acabam surgindo, né? De tipo, nossa, não, Bia, é porque física não é pra mim mesmo. A gente sempre combina assim, de tipo, sentar e estudar antes da prova, sabe? Então a gente senta todo mundo, os amigos, a gente almoça, depois estuda. Não, passa só a fórmula pra mim e lá na hora eu me viro. Tipo, beleza, eu passo a fórmula pra você, entende? Mas será que você vai entender isso mesmo? Porque uma coisa que o meu colégio faz que eu acho muito interessante, então, tipo, questões, toda vez tem uma questão dissertativa, vou falar sinceramente, assim, eu não gosto de fazer, mas eu sei que é muito importante, porque eu não gosto muito de escrever, eu gosto de tipo, sentar e fazer a conta. Mas, tipo, é um fenômeno lá que você vai ter que descrever e você vai ter que explicar o que tá acontecendo. Porque não basta você saber a fórmula, você tem que entender o que está acontecendo ali. Você tem que entender, por exemplo, o que a dilatação anômala... O que vai ocasionar a dilatação anômala da água. Tipo, beleza, se você saber a fórmula, parabéns. Entende? Mas o que isso vai gerar? E aí isso vai gerando interesse. Porque se você pra pensar, é muito legal. É muito legal. As pessoas às vezes comentam assim, nossa, não, Bia, porque eu vi um vídeo do Ciência Todo Dia, nossa, faz muito sentido o que ele falou. E se você pra pensar, às vezes o que o Pedro Osso falou lá é o conteúdo que você viu na sala de aula, só que de um outro jeito, entende? E a pessoa ficou completamente encantada. E às vezes é um experimento diferente, como o Sato falou, é uma coisinha que você traz a mais que dá todo encanto. Porque, por exemplo, você pega, beleza, força é massa vezes aceleração. Por quê? Entende? São duas grandezas que você está associando para explicar uma terceira, e aí? Entendeu? Qual que é a relação delas, o que isso implica? Então, é muito importante. Então, eu acho que a Mônica até consegue comentar melhor, né? Que a Mônica já trabalhou em cursinho, né? O pessoal tem um tesão por fórmula que não faz sentido. E, às vezes, você pega 3, 4 fórmulas que são a mesma fórmula com uma manipulação matemática muito simples. Que se você tem uma base boa de matemática, você não precisava decorar 4, você decorava uma, sabe? Uma só. Em cinemática isso é a maior realidade, né? Que tem tipo pra queda livre, aí pro lançamento vertical, pra cima, pra baixo, e as pessoas decoram todas as fórmulas. Tem mapa mental lá. Lançamento vertical para cima, aí tem uma fórmula. Lançamento vertical para baixo. A fórmula é outra que é praticamente igual. Né, mas acho que esse tesão por fórmula vem do sistema de avaliação, né? Então, aquelas provas lá que você tem que, né, tem lá um probleminha, não sei o que, te dá umas grandezas, você faz a conta e põe o resultado ali. É daí que o povo, né, tira esse tesão por fórmula e o povo nem sabe aplicar as fórmulas, né? Então, eu lembro que quando eu dava aula... Não perde sentido. Né? E tipo, eu dava aula mas eu substituía, né, para ensino médio. Aí quando eu tinha que substituir, eu tinha que aplicar prova, eu dava a lista de fórmulas. O povo não sabe onde usar a fórmula, né? E aí vem o quê? É da onde você entende que o pessoal, que falta a explicação do que aquela fórmula significa, o que ela faz, de onde ela veio, esse tipo de coisa, né? Mas o sistema de avaliação é muito falho em muitos aspectos. E o sistema de ensino é muito falho em muitos aspectos, mas aí também vem a questão, né, de como o professor ele é incentivado a ter uma aula legal, como ele, né, o professor ele
trabalho em 300 diferentes colégios, 300, não tem nem tempo para pensar em fazer um experimento legal, para mostrar de onde veio a fórmula, descrever. Ele está interessado em fazer, em passar o conteúdo, que está certo, né? Agora, tendo mais incentivo, tendo mais, né, carinho, tendo mais cuidado com os professores, né? A gente também vai ter aulas melhores, a gente também vai ter um ensino mais interessante, esse tipo de coisa. Isso quando o professor não é obrigado a usar aqueles materiais apostilados, né? Algumas redes de ensino obrigam. Tem que terminar. Não, o estado de São Paulo tentou lançar uma caderneta ali que era horrível. Então. Cheia de erro. Eu dava aula no cursinho, né? Tinha material apostilado lá. O material era muito bom, né? E a gente, como professor, tinha uma certa liberdade de como, né, passar o material. Eu tentava sempre trazer experimentos, sempre tentar trazer, né, deduções, explicação e tentar fazer aula interessante para os alunos absorverem isso. Mas toma tempo. E na época eu tinha tempo também de preparar isso, de organizar isso, de pensar numa maneira de fazer aula legal. Mas nem todo mundo vai ter esse privilégio, né? Mas sabia que às vezes são exemplos tão simples que ficam marcados. Eu nunca vou esquecer disso. Eu e, toda a minha sala de 2022, né? Do ano passado, da primeira série. A gente tinha aula com minha professora de física e aí a gente tava aprendendo, mecânica newtoniana, bem no comecinho. Força igual a massa vezes aceleração. E aí eu lembro que ela foi exemplificar e foi, assim, uma coisa que a gente fica... Até hoje a gente fala sobre isso. Que ela pegou a mão e, bateu na lousa, assim, pá! E a gente ficou, assim, ouvindo essa batida na lousa por, assim, uns 20 minutos a aula inteira, até todo mundo fazer a conexão do que estava acontecendo ali. Que uma força estava sendo aplicada. A gente fez a mesma coisa, pra mesa, que como ela saiu do estado de repouso e começou a ter um movimento, ela ficou empurrando. E aí foi um momento que todo mundo fez a associação, entende? Foi uma conclusão que a gente chegou todo mundo em conjunto. E eu acho que essa construção do raciocínio é muito importante, igual o Sato falou. Você observa o que está acontecendo. Por mais que inicialmente não vá fazer muito sentido. A pessoa está empurrando uma mesa, o que isso implica? Entende? E aí depois você vai fazendo essa abstração, você vai trabalhando o conteúdo e todo mundo lembra até hoje. É um exemplo, assim, banal, que não levou muito tempo, não precisou de um preparo extremo, não é um experimento extremamente complexo e todo mundo lembra até hoje. Entendeu? E, lembra dos conceitos partindo daquele experimento que a gente fez. Então, eu acho isso muito, muito legal e muito importante. É uma coisa que acho que as pessoas deviam levar mais, sabe? Sair um pouco do material apostolado. Lógico, a gente sabe que é importante, a gente sabe que o professor tem a pressão, às vezes até, por parte da organização do colégio, de terminar o plano bimestral, de fechar o material didático. Mas, enfim, são experiências que ficam marcadas, trazem interesse, né, para as pessoas ficam animadas para aprender física, para aprender biologia, enfim. O uso do laboratório também é muito importante, né? Aí vem outra questão, né, que quase nenhuma escola tem laboratório, de fato. Né? Raríssimos os casos. A minha tinha porque era um colégio técnico, né, mas em geral... Normalmente as escolas particulares vão ter, né? Mas as escolas públicas aí é triste, né? É bem difícil de encontrar. Pessoal, pra gente finalizando o nosso podcast, eu vou pedir, assim, um conselho de ouro que vocês dariam para os jovens cientistas que estão começando sua carreira agora, que pretendem seguir carreira. É o conselho de ouro do Sato e o conselho de ouro da Mônica. Vai lá, Sato! Nossa, eu ia jogar a bola pra você. É ver quem joga a bola primeiro, né? Tem que ser. Tipo isso, porque isso é complicado, né? Depois vem cobrar a gente. Você fudeu minha vida, que esse conselho merda. Olha, acho que deve ter muitos no Physicast que queriam falar isso pra gente hoje em dia. Não, eu lembro. Eu fiz isso porque o Sato falou pra mim. Eu escutei o Sato falando isso pra mim. Eu lembro na época que a gente fazia o Physicast, a gente ficava conversando depois do episódio assim, porra, a gente tá convencendo as pessoas a entrarem na física, a gente tá se fudendo aqui. Mas, e muita gente falou que entrou na física por conta da gente. Por causa da... Aí a gente fala, porra, ficou feliz ou triste? Né? Arrasei. Não, mas um conselho que eu vou colocar é...
Quando você entrar na graduação, você vai perceber que sua demanda de estudo, de várias coisas, vai aumentar muito. Mas separa um tempo para sua vida pessoal. Não deixa isso tomar sua vida. Porque, assim, tem muita gente que fica meio bitolada, assim, e aí depois não aguenta, acaba abandonando o curso. Então, assim, reserva um tempo. Sei lá, seu fim de semana não é pra estudar. Seu fim de semana é pra você fazer o que você quiser, sabe? Então, assim, tenta ter tempos que não são sua vida profissional e sua vida acadêmica. Eu acho que isso é importante. Até porque depois você tem que tentar fazer isso na sua vida profissional e é mais difícil ainda, mas é importante você ter um tempo pra você e para suas coisas. Nossa, eu super copio o que o Sato tá falando aí. Porque é um negócio assim. E isso aí vai refletir no seu aprendizado. Se você está com uma mente descansada, você aprende melhor. Se você está com, né, uma mente descansada, você consegue se dedicar melhor para os seus estudos. Então, é um negócio assim. E o povo, não, o povo acha que está perdendo tempo se está assistindo o filme. Porra, tirei minha quinta-feira à tarde para ir ao cinema porque eu queria assistir esse filme. E as pessoas serem culpadas. Não, não, não. Você está fazendo isso para o seu bem. Isso daí vai refletir positivamente nos seus estudos, né? Você vai conseguir, né, se dedicar melhor e etc. Então, eu copio super o que o Sato tá falando e o que eu falo também, né? Vai, pode ir, Sato. Não, Ah, e aí o que eu ia falar também é não desista. Pode parecer que o começo, né, que a gente tá, né, meio que jogando vários baldes de água fria aqui sobre o começo da graduação, mas ele é meio triste mesmo. Ele é meio triste, mas ele é necessário, ele é muito importante, né? Ele é o que vai te dar aquela base sólida, linda, maravilhosa, para você construir tudo que você quiser em cima. Então, faça o começo do curso bem feito, mesmo que, né, ele vai ser meio, né, triste assim, mas não desista, porque tem muito mais coisa legal atrás dessa cortina aí, né, atrás dessa base que está construindo. E a física é uma coisa muito linda, é uma matéria muito linda que tem, né, te dá vários possíveis caminhos para seguir aí. Tem umas partes que são mais bonitas que as outras, mas tem muita coisa legal. Então não desista. E tomara que todos vocês façam um bom curso, não passem pelos mesmos problemas que eu passei, que o Sato passou. Tomara que as coisas estejam melhores aí. uhum. E para aquele ouvinte lá que vai estar querendo desbancar, assim, eu só quero avisar para você que todos os físicos do mundo estão tentando fazer isso há mais de 100 anos e ninguém ainda conseguiu. Né? Né? E esse vai ser Né? o mesmo ouvinte que vai chegar na faculdade e falar: no meu doutorado? Vai com calma, vai com calma. Vai com calma. Tudo tem seu tempo. Sim. Exatamente. Pessoal, pra gente terminar agora, de fato, eu vou pedir pra vocês convidarem o pessoal a seguir as redes sociais de vocês, então Sato, Mônica, pra acompanharem, que eu tenho certeza que toda a carreira de vocês, tudo que vocês falaram aqui, interessou muita gente. Então, pra eles não perderem o contato, Sato, seus arrobas, por favor. Perfeito. Eu sou mais ativo no Twitter, ou no X agora, Twitter, sei lá como o pessoal tá se referindo a essa rede. No X! Mas eu adorei. Aquele gênio do marketing mudou o nome da empresa que estava bem estabelecido, né? Mas lá vocês me encontram como EA_Sato, ou se vocês digitarem Eduardo Sato, vocês me acham. Nas outras redes eu participo muito menos, mas eu faço muito material para o Instituto Princípio, que é aqui onde eu trabalho. Então se vocês procurarem Instituto Princípio nas outras redes e no Twitter também, vocês vão encontrar muito material que eu produzo. Mônica, os seus arrobas, por favor. Então, eu não tô no Twitter, eu nunca aprendi a usar esse negócio. Esse negócio eu acho muito difícil. Acho muito difícil. Neutrinos são mais fáceis de entender do que o Twitter. O X, o X, esse negócio aí. Mas eu tô no Instagram, hoje em dia eu, né, não falo tanto mais difícil quanto eu falava antes, mas eu mostro o dia a dia de, né, uma pessoa que trabalha com física, então talvez você ache isso interessante. É o Mos Nunes, Mosnunes, né? Então, Mos Nunes. E eu também tenho um canal no YouTube que tá meio adormecido, tá bem adormecido, aliás, que é a física. Então tem vários vídeos lá de eu falando de física. Eu quero também voltar a gravar vídeo pra lá. Tá faltando
o tempo, mas tomara que dê certo. E a gente, né, eu e o Sato, você pode ouvir nossas vozes lindas e maravilhosas no Physicast. Que ele tá parado também por motivos de cada um, né, tá todo mundo muito ocupado nas suas vidas, mas tem os episódios antigos lá, é pra você dar risada, é uma conversa de mesa de bar. Pra quem não conhece, tem 3 temporadas lá. Recomendo que pule a primeira, porque a gente não sabia fazer as coisas e tá muito amador, mas as outras são bem legais. Tá amador, mas tem conteúdo bom. Você vai Tem conteúdo, não, o conteúdo é bom, mas você vê o áudio estourado, você vê a edição horrível. É que depois que a gente continua fazendo, a gente vai percebendo como tava. Na época pra gente tava bom, né? Mas dá pra dar risada também. Ah, dá muito. Dá. O Physicast é uma coisa assim que. Tem até alguns episódios que não são exatamente de física, são tipo perrengues de graduação, coisas desse tipo, que são os mais engraçados. Os que eu acho mais legais. São muito bons. Tem um de congressos também, que é legal. Congressos científicos. Mas é isso, então, pessoal. Muito, muito obrigada pela participação de vocês dois. Foi uma honra pessoal, porque eu sou uma fã muito grande do Physicast e também profissional. Foi muito legal gravar com vocês, de verdade. Muito obrigada, tá bom? Pessoal, até o próximo episódio. A gente vai se falando. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo.